Olá pessoal, estou aqui para falar sobre a teoria psicoenergossomática. A teoria psicoenergossomática é uma teoria que eu desenvolvi ao longo da minha vida ou da minha carreira, que está aí beirando aos 20 anos já de estudo na medicina chinesa. E essa teoria foi descrita pela primeira vez no livro Acupuntura por Fabrício Borges. Ela representa um neologismo e essa teoria foi formulada pela própria ideia que particularmente eu tenho sobre a causa inicial ou principal das doenças. Na minha ideia, na minha opinião, a maioria das doenças tem uma relação direta com o processo emocional. O processo emocional, quer dizer, as emoções, são verdadeiras usinas, né, de desequilíbrio, pois o aspecto emocional, quando ele é superior ou supremo, quando comparado com o aspecto racional, nós vamos moldar uma estrutura energética desequilibrada e essa estrutura energética desequilibrada, ela será assimilada pelo órgão que ela tem mais afinidade. Deste modo, a partir daí, eu crio um fator de permeabilidade a outros elementos que vão provocar ou que vão potencializar esse desequilíbrio, como por exemplo, a frustração é a mãe da raiva. Porém, a mãe da frustração é o comportamento incoerente. Então, assim, quando eu penso uma coisa, falo outra coisa e ainda faço outra coisa, eu caracterizo intimamente a incoerência. A partir do instante em que eu tenho uma atitude incoerente, caracterizada por esses elementos, eu vou sabotar a consecução de um objetivo. Quer dizer, eu criei um objetivo, a partir do instante em que eu criei esse objetivo, eu quero atingi-lo, eu deixo ele ali estabilizado, eu deixo ele estático para poder chegar até lá, porém, até ou mesmo o caminho para chegar até lá, eu pego o caminho errado, eu pego o caminho mais distante e eu nunca chegarei nesse objetivo. E o fato de eu não ter chegado nesse objetivo pode ter sido provocado pela incoerência. E o fato de ser incoerente e não atingir o objetivo, você se torna frustrado. E aí essa frustração, ela vai startar, ela vai cutucar, ela vai potencializar a raiva, que é uma emoção. A raiva, né, ou a reiva, ela é uma emoção que tem afinidade com o fígado. Mas você já parou para pensar por que essa emoção tem afinidade com o fígado? Como que se dá energeticamente a assimilação desse processo emocional? Bem, na minha opinião, a assimilação desse processo se dá por um processo de afinidade ou de afinização fornecido principalmente pela irregularidade energética. Então, o fígado é um órgão que trabalha energeticamente pela harmonia. O fígado é um órgão que trabalha energeticamente pelo fluxo livre do Qi, harmonia. E esse fluxo livre do Qi, fornecido pelo fígado equilibrado, ele deve ser regular. Então, no momento em que eu tenho uma energia irregular, que normalmente é provocada pela raiva, que é provocada pela frustração, que é provocada pela incoerência, então a incoerência é a avó da raiva, a raiva, então, ela vai ser assimilada pelo fígado e pela vesícula biliar. No instante que isso acontece, ocorre uma dissociação entre o yin e o yang. Isso é repassado para o sangue, porque o sangue é a energia que mais tem relação com o fígado, e no instante em que o sangue tem mais yin e menos yang, a tendência é que esse sangue se estagne, e a estagnação de sangue no fígado, por exemplo, oferece a oportunidade para que essa raiva se desdobre em outros elementos emocionais, só que emocionais crônicos, como por exemplo a mágoa, o rancor e o ódio. A partir desse instante, você instala nos genes do fígado, ou melhor, no DNA do seu fígado, uma condição chamada ódio, mágoa, rancor, e esse processo emocional crônico, que já faz parte talvez do seu temperamento, será expressado por algumas atitudes, como por exemplo o alcoolismo. O alcoolismo, ele tem muita relação, ou pode ter, desculpe, muita relação com o ódio, com o rancor, com a frustração. Está tudo interligado, só que existe um desdobramento, né?
provocado pelo amadurecimento desses aspectos. Então, esse desdobramento, ele vai ofertar os problemas energéticos no fígado, que com o tempo esses problemas se tornam físicos, que com o tempo esses problemas podem levar até o impedimento de uma vida com qualidade ou até provocar a morte da pessoa. Por quê? Porque a cirrose hepática, por exemplo, é uma doença hepática provocada pelo alcoolismo, normalmente. E esse processo do alcoolismo é um comportamento, porém o comportamento alcoólico, do alcoólatra, por exemplo, ele é apenas a ponta final, brusca, do que ele já produz em sua mente, em sua consciência, em sua intimidade já há muito tempo. Desta forma, eu tenho que buscar entender esses componentes psico-energossomático para eu trabalhar a causa, trabalhar o físico e também a energia, mas eu entendo que existe uma causa, uma matriz, uma mãe, e a mãe normalmente é a condição emocional e particularmente eu penso, através dos meus autoexemplos, através das minhas reciclagens e até mesmo do meu autoconhecimento, eu penso que as pessoas vibram na condição mais emocional do que racional por imaturidade, por não conhecer uma ideia ou não conhecer um comportamento melhor do que aquele. No instante em que essa pessoa, se estiver lúcida, for posicionada sobre ou a respeito daquele comportamento maléfico, como nesse exemplo do comportamento rancoroso, odioso, enfim, se essa pessoa for posicionada de uma maneira correta, de uma maneira agradável, vamos dizer assim, ela pode parar para pensar, refletir, e a partir da reflexão ela pode mudar. E esse processo de mudança, que não é fácil, mas é possível, ele vai estar inserido na própria atitude provocada pela acupuntura. Então, um dos efeitos da acupuntura pode ser a cutucada ou o estímulo ao autoconhecimento. Normalmente, quando bem feita a acupuntura neste quesito, ela vai estimular o autoconhecimento, ela vai estimular a autorreflexão. A acupuntura não vai curar a pessoa do ódio, muito menos do alcoolismo, porém a acupuntura irá abrir as camadas que estão tamponando a visão ou a autovisão da pessoa para ela perceber que aquele comportamento está errado. Então, o que a acupuntura faz, quando eu digo acupuntura biotipológica ou acupuntura emocional, né, vamos dizer assim, o que ela pode provocar? Ela irá provocar um efeito íntimo de assunção de um defeito. A pessoa consegue olhar para ela mesma, ela consegue olhar no espelho sem muita negatividade, sem muita vitimização. A partir daí, eu olho no espelho, não gosto do que está sendo refletido, e aí eu vou buscar a mudança. A acupuntura faz isso de maneira equilibrada, por isso que eu gosto desse tipo de mecanismo, por isso que eu gosto de estudar isso para oferecer a você ou aos pacientes, porque eu já ofereci a mim mesmo e continuo oferecendo, a oportunidade de melhorar, a oportunidade de estar curado, literalmente, de um problema emocional, que é, repito, a causa, para mim, de todas as patologias. Ah, professor, mas e a questão genética? A questão genética está inserida na sua energia ancestral. Então, se você consegue entender o que é a energia ancestral, você conseguirá entender que na energia ancestral que está inserido todos as suas qualidades positivas ou negativas, nós teremos então uma alterança de si mesmo, continuando ou progredindo esse problema. Então, gente, a teoria psicoenergossomática é basicamente isso. E a gente oferece essas ideias, repito, isso está descrito no meu primeiro livro, no segundo livro também, enfim. Eu não consigo conversar com acupuntura se não for a partir dessa teoria. Pronto, é isso que eu precisava dizer para finalizar aqui esse vídeo. Eu não consigo explicar a medicina chinesa se não for pela via psicoenergossomática. É isso, tá certo? Então, um grande abraço. Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Faça isso agora, antes do vídeo acabar. Por quê? Porque é importante para a gente, para dar força para a nossa ideia. E além disso, quando você curte, os vídeos que serão postados a seguir vão chegar para você muito mais rápido e muito mais facilmente. Então você terá acesso às nossas novidades de forma mais tranquila e até natural, porque o YouTube seleciona para quem ele manda o vídeo e o primeiro da fila é quem curte. Então curte aí o vídeo,
Um grande abraço e até a próxima.